combater o crime organizado, que hoje já tem, inclusive, soft power de organização criminosa. Então tem filme custeado parcialmente pelo PCC, tem cantores e artistas que são acusados de lavar dinheiro para facções, tem advogadas influenciadoras como a Deolane também. Como você lidaria com esse soft power das organizações criminosas? Pois bem, eu já venho falando muito que eu vou adotar uma postura que não será necessariamente a postura que se espera do candidato liberal ortodoxo, vamos colocar, tradicional. Eu acho que no combate ao crime organizado, nós temos que passar por cima de determinadas liberdades. Dentre elas, a liberdade de expressão de artistas e influenciadores que são porta-voz de organizações criminosas. As pessoas se esquecem quando a gente fala de organização criminosa, às vezes acham que é um tráfico, uma lavagem de dinheiro. Veja, no mesmo dia que o PCC está fazendo uma determinada operação financeira com a Deolane, como aconteceu, o PCC está participando de brigas em favelas em que morrem dezenas de pessoas todos os dias. Para um país que vai morrer de 30 a 40 mil pessoas só esse ano, todo dia precisa morrer dezenas de pessoas. E boa parte delas são brigas entre facções. E não podemos aceitar que pessoas que participem ou do debate público ou que estejam, vamos dizer, nas redes sociais lacrando, produzindo seus vídeos, naturalizem isso. A Deolane nunca escondeu que ela era advogada do crime organizado. Essa é uma das características que o Pose do Rodo também tinha, que o Ian tinham. Não é que era um trabalho dissimulado, era um trabalho escancarado. Falou, não, eu sou advogada de porta de cadeia assim, não, eu faço isso e vou tirar o meu cliente da cadeia, porque ele só é culpado se for condenado e olhe lá que eu vou recorrer. É uma cultura da normalização do crime, da naturalização do crime como uma prática menor, como se fosse não é nem uma falha de caráter, é como se fosse uma falha em ser pego. Ih, malandragem foi pega. E isso se naturalizou, e a gente percebe bem, nas camadas mais baixas da população brasileira. O que tem em comum tanto o Pose do Rodo quanto a Deolane? Eles falam com a classe C, D e E. A Deolane, quando ela... Acho que não sei se ela estava nessas casas, fazendas, um reality show, o do Carlinhos Maia, eu realmente não me lembro qual era. Ela foi... Vamos dizer, ela foi alvo de um choro, de uma campanha gigantesca. E aí, quando ela foi detida, mesma coisa, as pessoas ficaram na frente de delegacia chorando. O que isso mostra? As pessoas mais humildes não aprenderam a usar esse aparelho aqui, e as redes sociais tomaram a cabeça delas, e você consegue naturalizar o absurdo nos mais humildes. Isso tem um efeito muito grande, porque ao naturalizar o absurdo na cabeça de quem é a maior vítima do crime, que é as pessoas da classe C, D e E, eu tô falando de quem morre na mão do crime organizado. Quem mora em áreas. Exato. Quando eu naturalizo para eles, é literalmente a ideologia que faz com que eles aceitem aquilo como modo de vida. Então eu vou precisar libertar essas pessoas, mesmo sem as pessoas sequer entenderem que elas estão aprisionadas. Então vou ser muito duro. Esses influenciadores todos, a partir do momento que a gente coloca o direito penal do inimigo em funcionamento, e a partir do momento que está demonstrado que esta influenciadora é ligada ao crime, ela não tem direito a ter uma opinião. Ela só tem que ser presa, o Oruan tem que ser preso. A gente tem que parar de, vamos dizer, criar formalidades. Tipo, não, ele é um artista. O cara não é um artista, é só um porta-voz. O que aconteceria com a Deolane num governo seu? Aplicação do direito penal do inimigo, ela faria que, eu passando o projeto, ela fosse enquadrada, e aí ela não poderia, por exemplo, dispor, por mais que ela em si não tinha, por exemplo, traficado droga, ela não era a traficante em si, ela fazia parte da estrutura de lavagem de dinheiro, como essa operação pegou. Só que ela seria enquadrada como membro dessa estrutura, e aí como partícipe de toda a atividade delituosa. Ela não ia, por exemplo, ter direito à progressão de pena. Uma pessoa que tem um enquadramento, ela não tem mais a presunção de inocência. Então, a pessoa que é enquadrada de acordo com o direito penal do inimigo, e aí ao Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, não, este aqui é claramente um membro, foi pego pelo COAF das Relações Econômicas, ou ele estava com uma metralhadora escrito CV na camiseta na frente de uma favela. Pois bem, esta pessoa tem presunção de culpa. A operação policial, qualquer uma, ele foi encontrado na rua, ou uma câmera numa cidade pegou aquela pessoa circulando, ela é presa na hora, já é levada para o presídio sem audiência de custódia, ela não pode pagar fiança para sair, e ela vai ter penas muito duras. Portanto, o direito foi rápido com ela, e as penas são duras. É isso que o direito penal faz com o faccionado. Então, nós precisamos atuar dessa maneira, e isso vai incorrer do pequeno traficante ao grande traficante, do Oruan Deolane. Renan, se eleito presidente, você vai governar um país que tem um poder judiciário que aplica a Constituição de 88. E por mais que você fale em direito penal do inimigo, como que você compatibilizaria isso com essa estrutura que existe? Os juízes vão continuar julgando, os ministros vão continuar dando decisões. Como concretizar essa ideia sua? Primeira coisa que vai ser muito engraçado se o STF se opor ao direito penal do inimigo sendo aplicado por nós contra o crime organizado, quando o próprio STF aplicou o direito penal do inimigo contra o Bolsonaro e a turma do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso. Foi criado um inimigo, e o inimigo era basicamente o bolsonarismo, e aí a lei era rápida,
o inquérito era veloz e as punições muito duras. Foi basicamente o que o bolsonarismo fez, o STF fez, foi a aplicação direta penal do inimigo, porque o próprio STF sabe que funciona. Tanto funciona que eles utilizaram contra o inimigo deles. Eu vou avisar, STF, isso aqui foi uma operação exótica que não passou na prática pelo legislativo. Nós formalizamos isso no legislativo, agora nós vamos executar. Você vai se opor? Então, se eu fizer uma operação, por exemplo, em Santa Quitéria, no Ceará, ou fizer uma operação na Rocinha, se eu vier uma decisão do STF falando não pode cumprir, eu tendo passado no legislativo, tendo cumprido todo o processo legislativo, eu não vou respeitar a decisão que vier do STF. Eu não vou cumpri-la, porque é uma decisão iminentemente ilegal. Eu não vou, de maneira ativa, enquanto presidente da República, sair arrumando briga com o STF à toa. Eu não vou fazer o que o Bolsonaro fez, ficar xingando o ministro. Pelo contrário, quero ter uma interlocução correta, educada. Acho que dá para ver colaboração entre o Poder Executivo e o Judiciário, por exemplo, nas fiscalizações com emendas que o próprio Flávio Dino está fazendo. Dá para ter cooperação, e isso é bom para o Brasil nesse sentido. Agora, vieram respeitar uma atribuição do presidente da República, o presidente da República não tem que cumprir. Como o Renan Calheiros não cumpriu uma decisão do STF em 2016, ao atropelar as atribuições do Legislativo. Será assim, sem show, sem grito. Não vou cumprir. Vou continuar minha operação aqui. Estou dentro do cumprimento da Constituição. Então, esse elemento exótico do STF não vai ter vez conosco. Eu também não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, estou bem tranquilo com relação a isso. E aí entra a segunda coisa, que é a aplicação erga omnes em todo o judiciário. Há, da parte do judiciário, muito espaço para inovação. Então o juiz vai dar uma sentença nova, especialmente de primeira instância. Ele dá, vamos dizer, a sentença lacrada, imaginando que com aquele efeito liminar ele suspende algo, e aí que você vai resolver no tribunal. A gente vai ter que mexer no CNJ e acabou a sentença lacrada. O Brasil tinha que chegar até a súmula vinculante, bem vinculante, como acontece em países como os Estados Unidos, para você não ter invencionismo. E a gente vê muito invencionismo na primeira instância. Bom, tem um lema da sua campanha, não sei se é um lema, se é um slogan, que é o tal do prendeu, matou. E ele é catchy, assim, ele pega bastante, eu já vi pessoas assim, as mais diversas falando desse negócio do prendeu, matou. Mas eu queria saber como que você lidaria, Renan, com assim, a responsabilização que pode vir de uma eventual morte injusta, uma morte de uma pessoa inocente, que pode acontecer se você adotar o prendeu, matou. E aí, como você lidaria com a possibilidade de ser responsabilizado nessa de prender e matar? O líder que estiver junto com as polícias no trabalho justo e sério de reocupar as áreas que estão hoje na mão do crime, ele vai ter que arcar com as eventuais falhas no processo. E olha, eu não nego que poderá haver, eventualmente, uma operação em que eu vou retomar o Complexo da Penha, alguma vítima inocente. Pode acontecer porque nada é perfeito. E nada no mundo dos homens é perfeito, e nada na ação policial violenta será necessariamente perfeito. Nós temos que trabalhar em nome da perfeição. Nós temos que trabalhar para ter um número, vamos dizer, mínimo, ou nenhum de vítimas. Mas, entretanto, eu não posso prometer nada. E eu tenho que trabalhar, para proteger a instituição policial que tiver, não de má fé, cumprindo o seu trabalho, entender que nós temos que fazer o trabalho de previsibilidade na hora da ação para evitar de qualquer maneira uma vítima inocente, mas dito isso, é um cenário de guerra. Dito isso, a inação, o medo de agir, faz com que pessoas morram na casa das dezenas todos os dias. Então a minha fraqueza está permitindo os outros morrerem diariamente na casa das dezenas. Tem dias que é na casa das centenas. E a única coisa que me resta é correr o risco e evitar essas mortes, eliminando quem tem que ser eliminado, que são os membros do crime organizado. Agora, o prendeu, matou, né, para quem está curioso, prendeu ou matou. Se você vai numa operação na favela e as pessoas se entregam, elas estão presas. Se ele manteve a arma e quis trocar tiro, não há outro caminho. Não é prendeu e matou. Prendeu ou matou. Ou matou. Porque acaba rolando um elemento poético aí, em que abre espaço para a interpretação das pessoas. Eu dei uma caetaneada aqui, mas é isso.